Glória a Deus. Segundo Reis 4, a partir do verso número 8. A sunamita e o seu filho. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão. E ela disse a seu marido: Eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, e uma mesa, e uma cadeira, e um candeeiro, e há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. E sucedeu um dia que veio ali, e retirou-se àquele quarto, e se deitou ali. Então disse ao seu moço Geazi: Chama essa sunamita. E chamando a ele, ela se pôs diante dele, porque ele dissera: Dize-lhes: Eis que tu nos tem tratado com todo desvelo. O que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? E ela dissera: Eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: Que se há de fazer, pois, por ela? E Geazi disse: Ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Pelo que ele disse: Chama-a. E chamando-a ele, ela se pôs à porta. E ele disse: A este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: Não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz um filho, no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para o seu pai, que estava com os segadores, e disse a seu pai: Ai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça. Então disse a um moço: Leva-o a sua mãe. E ele o tomou e levou a sua mãe. E esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia e morreu. E subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, e fechou sobre ele a porta e saiu. E chamou a seu marido e disse: Manda-me um dos moços e uma jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. E disse ele: Para que vais a ele hoje? Por que vais a ele hoje? Não é lua nova nem sábado. E ela disse: Tudo vai bem. Então albardou a jumenta e disse ao seu moço: Guia e anda, e não te detenhas no caminho, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e veio ao homem de Deus ao Monte Carmelo. E sucedeu que, vendo o homem de Deus de longe, disse a Geazi, seu moço: Eis aí a sunamita. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhe: Vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela disse: Vai bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou nos seus pés, mas chegou Geazi para retirá-la. Disse, porém, o homem de Deus: Deixa-a, porque a sua alma nela está triste de amargura. E o Senhor me encobriu e não me manifestou. E disse ela: Pedi eu ao meu Senhor algum filho? Não disse eu: Não me enganes? E ele disse a Geazi: Cinge os teus lombos e toma o meu bordão na sua mão e vai. Se encontrares alguém, não o saúde. Se alguém te saudar, não respondas. E se o meu bordão sobre o seu... E põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém, disse a mãe do menino: Vive o Senhor e vive a tua alma, que não te hei de deixar. Então ele se levantou e a seguiu. E Geazi passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino. Porém não havia nele voz nem sentido. E voltou a encontrar-se com ele, ele trouxe aviso, dizendo:
não despertou o menino. E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então entrou ele e fechou a porta sobre ele ambos, e orou ao Senhor. E subiu e deitou sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, e os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, e se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Depois voltou e passeou naquela casa de uma parte para outra, e tornou a subir, e se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes, e o menino abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse: chama essa sunamita. E chamou-a, e veio a ele, e disse ele: toma o teu filho. E veio ela, e se prostrou sobre os seus pés, e se inclinou à terra, e tomou o filho e saiu. Até aqui, irmãos. Amém. Glória a Deus. A palavra um tanto quanto... Não tem água aqui, né? Os irmãos me arrumam um copo d'água, por favor. Irmãos, é a palavra que o Senhor colocou no meu coração para pregar. A gente lendo uma palavra dessa, irmãos, podemos fazer várias reflexões. Aquela mulher, irmãos, que era sempre visitada por Eliseu, irmãos, sentiu muito carinho por ele, porque daquela boca, irmãos, saía palavras que alegravam o seu coração. Saíam palavras que vinham da parte de Deus. Então ali ela, com muito carinho, conversou com o esposo e fez ali uma acomodação para aquele servo, que quando ele passasse por aí tivesse onde descansar. Então, irmãos, isso aqui serve de um exemplo para nós. O carinho que nós devemos ter um com os outros. Tanto a Irmandade com o ministério, como o ministério com a Irmandade. O que é o ministério sem a Irmandade? Para quem que o ministério vai pregar? Para quem que o ministério... Como que o ministério vai usar do dom se não tem a Irmandade? E a Irmandade sem o ministério, né? O irmão vem aqui no culto e não tem quem prega a palavra, não tem quem organiza, não tem quem dirige. Então esse carinho é muito importante, irmãos. Então isso daí, irmãos, traz progresso para todo mundo, traz prosperidade. Esse carinho que cada um de nós devemos ter um pelos outros, e a irmandade entre si também. Quando perceber, irmãos, alguma necessidade, quando perceber algum irmão triste, às vezes, lógico que você não vai construir um cômodo na sua casa para levar, mas um abraço seu tem muito valor. Quando você vê alguém que está precisando de um carinho, irmãos, não negue para ninguém não. Quando alguém precisa de uma saudação, quando alguém precisa, que nem o servo de Deus estava lá, perdido na rodoviária, de repente o irmão: eu vou te levar na tua casa. Olha que carinho, irmãos, que coisa. Isso aí fica marcado na vida dele. Então faça, irmãos, para o teu irmão, para a tua irmã, algo que fique escrito na sua vida e na vida daquele que você ajuda também. Às vezes você está fazendo bem para alguém, você está fazendo algo para alguém e está querendo desistir. Eu já estou cansado de fazer esse bem, não tenho nenhuma reciprocidade, não tenho nada que venha me ajudar por isso. Irmão, faça a tua parte, continue fazendo aquilo que você vem fazendo, o bem para o teu irmão, continue fazendo, porque a recompensa vem lá do céu. Essa é uma das reflexões que podemos fazer por esta palavra. A outra, irmãos, quando Eliseu recebeu esse carinho, ele quis, irmãos, retribuir. Perguntou para o seu moço Geazi: o que podemos fazer por essa mulher?
Geazi disse: ela não tem filho. Faz promessa na vida dela, ora por ela, como diz, né? Que Deus vai usar do seu esposo, eles vão conceber e vão ter um filho. Porque Geazi sabia do dom que tinha Eliseu também. Sabia que a benção de Deus estava na cabeça de Eliseu. E que se Eliseu orasse e apresentasse, esse milagre poderia acontecer. E aconteceu o milagre. E ali, irmãos, só que aquela mulher, ela estava tão assim já, sem esperança, ela disse para Eliseu: não mintas a tua serva, porque isso não vai acontecer. Então ela estava sem esperança nenhuma. Como que esse homem vai me prometer? Eu fiz tanto carinho para ele, agora ele me promete uma coisa que não vai acontecer. Ele está mentindo para mim só para me agradar. Mas Deus apareceu na vida dela e deu um filho para ela. Quando, irmãos, às vezes você ouve uma palavra, você poderá dizer: esse irmão está pregando para me agradar. Não, aqui ninguém prega para agradar ninguém. E ninguém dá conselho, conversa com alguém ou dá algum recado para agradar ninguém. Fala daquilo que Deus coloca no coração. Então, quando Deus coloca no coração, ainda que seja impossível para você, confie, porque Deus pode fazer um milagre. A sua situação, irmãos, poderá estar do jeito que tiver. Deus tudo pode. Alguém te prometeu, alguém orou com você e Deus te usou e disse: vai acontecer alguma coisa? Espera que no tempo certo vai acontecer, porque veio de Deus. Quando vem de Deus, irmãos, nada passa, nada. Aquilo que Deus promete acontece, irmãos, e Deus não pede licença para ninguém. Ele entra onde tiver que entrar, fala o que tiver que falar e faz milagre na nossa vida. Irmãos, quantos milagres que nós já ouvimos, irmãos, nesta igreja, irmãos, de doenças incuráveis que Deus libertou, de situação, irmãos, de quadros irreversíveis que Deus reverteu. Então confia naquilo que você ouve, que vem da parte de Deus, porque no momento certo acontece. Então tem muitas reflexões nessa palavra, irmãos. Depois, irmãos, que aconteceu dessa criança ficar enferma, deu vamos dizer assim, uma forte dor de cabeça, e essa criança veio a falecer. E depois aquela mulher de novo, irmãos, quando Eliseu encontrou Eliseu e disse: pedi eu um filho a você? Eu não pedi. Me deste um filho pela parte de Deus, agora levou, agora recolheu, agora morreu. É uma outra reflexão que devemos fazer. Ao invés dela falar: agradeço a Deus pelo tempo que essa criança ficou comigo, ela reclamou quando Deus recolheu. Irmãos, vamos dar graças a Deus por tudo na nossa vida. Ah, mas Senhor, por que comigo? Por que com a minha família? Por que com meu pai? Por que com a minha mãe? Por que com meu filho? Por que com a minha filha? Irmão, nós não somos melhor do que ninguém. Às vezes acontece coisa difícil na nossa vida, na nossa casa, no nosso meio, e a gente fica falando: por que na minha família? Irmãos, nós estamos vendo essas guerras que está acontecendo, irmãos, que é coisa pior do que isso. Irmãos, a palavra que Deus está colocando no meu coração, irmãos, eu estou fazendo uma reflexão desta palavra. Então nunca diga ao seu Deus: Senhor, por que esse mal na minha vida? O Senhor te pergunta: o que você é melhor do que a tua irmã? O que você é melhor do que os irmãos lá de Israel? O que você é melhor do que os irmãos lá da Europa? Não, nós somos todos iguais, irmãos. E às vezes alguma coisa que aconteceu na tua vida, até hoje você não se conforma, e reclama com Deus e diz: Senhor, por que aconteceu isso na minha casa? Irmão, fica em paz, foi a vontade de Deus, esqueça, viva daqui para frente, glorificando a Deus.
Viva os tempos de hoje, viva os tempos que virão, mas o que passou na tua vida passou, bendito é o Senhor, e Deus deu força para você passar com dignidade. Glorifique o nome do teu Deus, e não deixe isso entristecer o teu coração, não deixa você ficar muitas vezes até blasfemando contra a palavra de Deus, mas agradeça a Deus por tudo que tem acontecido, e siga o teu caminho, para que você possa ter paz, para que você possa ver as vitórias, e não ficar, irmãos, curtindo aquilo que passou, que não foi bom para você, mas Deus fez aquilo que foi a vontade dele. Então ela reclamou: por quê? Por que me desse um filho, agora recolheu? Não, ela devia ter agradecido. Homem de Deus, agradeço pelo tempo que eu fiquei com essa criança. Glória ao nome do Senhor. Uma outra reflexão, irmãos. Geazi, Eliseu mandou Geazi com um bordão para colocar sobre o menino, para que ele tivesse saúde, tivesse vida. E ele foi e colocou. Mas, irmãos, não é o material que resolve, é o espiritual, é a fé. Geazi vivia com Eliseu, viu muitos milagres, mas o dom não estava nele. E o dom também não estava no cajado, não estava no bordão, não, estava no coração de Eliseu, pela santificação, pela consagração e pela fé que estava dentro do coração da mãe. Então, portanto, irmãos, que quando o Senhor Jesus curava, em diversas vezes ele dizia assim: mulher, a tua fé te salvou, vai em paz, a tua fé te salvou, não é isso? Jesus não dizia eu te salvei, ou esse barro que eu passei no teu olho te libertou, não, vai e não peques mais, a tua fé te salvou, a tua fé te libertou. Então Geazi foi com aquele bordão e colocou sobre o menino, mas não resolveu nada. Mas quando Eliseu deitou sobre aquele menino, irmãos, ali o corpo do menino aqueceu. E nós podemos dizer, irmãos, que não foi o corpo de Eliseu, mas o espírito que estava nele, a fé, a consagração, aqui que ele tinha de Deus, ressuscitou aquele menino. Então, irmãos, são várias reflexões que devemos fazer por essa palavra. Não é o material, não é, irmãos, eu vou colocar o véu porque o véu vai me libertar, porque vai curar. Eu vou pegar essa Bíblia e pôr na cabeça de alguém que vai libertar. Não, é a fé que está no coração, é a consagração que Deus, irmãos, aparece para libertar, para curar, para dar vida. Então, irmãos, continue com a fé viva dentro do teu coração. Continue com a fé viva dentro do teu coração. Não confiamos em cavalo, nem em cavaleiros, nem em homem, mas vamos confiar na palavra de Deus, confiar no Senhor Jesus que está dentro do nosso coração. Tá bom, irmãos? Então essa é a palavra que o Senhor me coloca para pregar. Vamos colocar ela dentro do nosso coração e sempre, irmãos, com a nossa confiança em Deus, com a nossa fé viva, irmãos, que nada dessa terra venha tirar de nós. É a palavra. Deus seja sempre louvado. Amém.